Disse Jesus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A partir de agora, o Espírito de Deus vai renovar e avivar você. Está no ar o programa Avivamento e Salvação. Apresentação: Bispo Paulo Henrique. Olá, queridos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família e os seus caminhos. Aqui Bispo Paulo Henrique em mais um programa de avivamento e de salvação. Espero que você esteja gostando das mensagens que nós temos transmitido todas as semanas a respeito do rei Salomão, aquele que foi o homem mais bem-sucedido de toda a história da humanidade. Nós já ouvimos muito falar sobre Salomão, porém, como eu dizia agora há pouco com a nossa equipe, de trabalho aqui, de gravação, quando a pessoa pega a Bíblia e não tem uma habilidade de manusear, de fazer, encontrar as referências, então ela não consegue entender com detalhes a história do rei Salomão. Uma história que é tão rica em aprendizado, em ensinamentos, ao mesmo tempo uma história que é triste, porque o rei Salomão, ele se perdeu no meio do caminho. E é justamente sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje, Vamos falar sobre isso. É o programa de número 5, é a mensagem de número 5 sobre a história do rei Salomão. Salomão tinha tudo para ser um destaque, para ser lembrado por todas as gerações como um homem que nasceu sem nenhuma perspectiva de prosperidade, de felicidade, mas tomou decisões que mudaram a história dele e fizeram ele crescer, fizeram ele prosperar. Então Salomão tinha tudo para ser lembrado como um homem que nasceu para ser ninguém, que nasceu sem nenhuma chance de se tornar rei, e veio a se tornar um homem muito bem-sucedido e morreu bem-sucedido. Salomão tinha tudo para ter uma história assim, mas no meio do caminho, Salomão se perdeu. E é isso que acontece com muitos de nós. Quantos de nós, às vezes, recebemos uma boa oportunidade em nossa vida, seja em qualquer sentido, seja no sentido de saúde. Quantas pessoas estão me assistindo agora e um dia foram diagnosticadas com um problema de saúde muito sério, uma enfermidade muito grave, e Deus teve misericórdia de você e você foi curado. Você está livre do problema de saúde. E depois de ser curado, você talvez se envolveu com drogas, você se envolveu com bebedices, com alcoolismo, com o tabagismo. É assim que fala, não é? A pessoa viciada no cigarro, no fumo. E aí eu te pergunto, de que adiantou o que Deus fez por você? Qual o proveito? Qual é a vantagem ou o valor que você deu ao milagre, à bênção que Deus fez na sua vida? Analisa comigo, por favor. É isso que aconteceu com Salomão. Salomão nasceu totalmente mal visto pelos outros, pelas pessoas, pela sociedade. Salomão era filho de Batseba com Davi. Salomão era um tipo bastardo. Sim. E Deus mudou a história de Salomão. Não era para Salomão ter dado valor e não ter se perdido no meio do caminho?
Eu vou dar outros exemplos. Quantas pessoas estão me assistindo agora e Deus deu para você uma família, um marido, uma esposa, um casamento abençoado, uma família. E no meio do caminho você se perdeu em meio a adultérios, traições. Você se perdeu. Você concorda comigo que você desprezou aquilo que Deus te deu? Você jogou fora? E assim eu posso estender a tantos exemplos. A vida financeira. Tem pessoas que estão me assistindo agora e que não tinham nada. Deus abençoou. Deus prosperou a vida delas. E como foi que você passou a agir depois que a sua vida financeira se tornou uma vida bem-sucedida, próspera? Será que você tem dado valor a Deus por essa mudança? Ou será que você se tornou uma pessoa arrogante, vaidosa, prepotente, orgulhosa? Eu estou dando esses exemplos para você entender o que aconteceu com Salomão. Salomão não era ninguém. Deus foi como um pai para Salomão. Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento das coisas, compreensão sobre todas as coisas. E depois que Deus fez tudo isso por Salomão, e Salomão prosperou, Salomão cresceu, e Salomão passou a ter uma vida plena em todos os sentidos, então o que Salomão fez? Salomão não dominou a sua vaidade. Salomão não dominou o seu eu, o seu ego. Salomão não conseguiu controlar a sua vaidade, de maneira que a vaidade de Salomão transbordou. O eu de Salomão começou a falar mais alto do que o próprio Deus na vida dele. Salomão deixou o ego dele tomar conta. Quantos de nós temos agido assim? Quem é maior? Em você, na sua vida, quem é maior? O seu ego ou é a voz de Deus, os ensinamentos de Deus? Quem é maior? É o seu orgulho ou é a palavra de Deus? Será que você tem dado crédito a Deus por tudo de bom que tem acontecido, que aconteceu na sua vida? Ou será que você se vangloria por isso? Será que você acha que é a sua capacidade, que é o seu estudo, que te colocou aonde você está hoje? Ou foi Deus? Será que você considera que a sua estrutura de vida financeira, familiar, foi Deus quem te deu? Ou será que você acha que foi por sua própria capacidade? Então Salomão se perdeu. Que isso, Bispo Paulo? Se perdeu. O orgulho dominou Salomão. A vaidade tomou conta de Salomão. E Salomão começou a se afastar de Deus. Porque Salomão começou a pensar: eu não preciso mais de Deus. Quantas pessoas dizem isso? Estão me assistindo agora, estão até me criticando o vídeo, falando que eu sou mais um pastor ladrão. Engraçado que eu nunca pedi seu dinheiro, né? Nunca pedi. Minha maneira de entender as coisas de Deus são diferentes. Falo sim da pessoa ser um ofertante, falo. Ser um dizimista, falo. Mas aqui no Ministério Comunidade Cristã Minas, você não vai ver nenhum de nós pastores cometendo as atrocidades que você viu por aí. Então não julgue todos, não generalize por causa de alguns que estão fora dos parâmetros bíblicos. Não coloque todo mundo no mesmo pacote. Existem diferenças. Então talvez você está me criticando agora, tá falando aí mal de mim pelas colocações, pelas perguntas que eu tenho feito, pelos exemplos que eu tenho dado. E aqui nós temos na Bíblia Sagrada uma mensagem que vai nos mostrar como que a vaidade tomou conta de Salomão, quando a rainha de Sabá foi visitá-lo, né? Então eu dizia agora há pouco que tem pessoas que dizem que não precisam de Deus, não precisam ir à igreja, que a igreja é perder tempo. Sabe qual é o principal motivo de ir à igreja, ao culto? É para ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação.
a mensagem que vai ser lida. Eu não estou falando de versículo isolado, não. Peraí, antes de você me julgar, calma, espera. Eu não estou falando de ir na igreja para ouvir o pastor ler um versículo bíblico e tentar te enrolar, não. Eu estou falando de uma leitura sistemática. Eu estou falando de uma leitura contextualizada. Eu estou falando de você ouvir Deus falando ao seu coração. Esse é o real motivo de irmos à igreja. Então tem pessoas que estão me assistindo e dizem que não precisam ir à igreja, que não precisam congregar. Aonde você aprendeu que não precisa congregar? Tem uma mensagem, pastor Antônio, por favor, mostra para mim aí. Isso aqui é para colocar um ponto final nesses descongregados. Hoje em dia nós estamos vivendo um tempo dos descongregados, dos desigrejados. As pessoas que dizem que buscam a Deus em casa, que servem a Deus em casa. O apóstolo Paulo, ele deixou muito claro sobre isso. Não existe a pessoa ficar em casa buscando a Deus. Ela necessita ir à igreja, ela necessita ir ao culto, porque no culto é o lugar de se ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus. Então, quando a pessoa ela vai ao culto, o alimento da alma dela é entregue. Está aqui, pastor Antônio, para nós? Só para corrigir o pensamento errado de algumas pessoas, olha o que diz em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Quando eu disse o apóstolo Paulo, é porque subentende-se que é bem provável que quem escreveu o livro de Hebreus tenha sido Paulo. Mas se não foi, foi outro grande homem de Deus inspirado por Deus. Mas olha o que diz. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Tá vendo? Então alguns que estão nos assistindo agora já entraram no costume de que não precisa estar na congregação entre os irmãos, não precisa estar no culto, não precisa estar na igreja, não precisa estar ali ouvindo a palavra de Deus, ela faz tudo em casa, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, quer dizer o quê? Chamemos a atenção dessas pessoas e de outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que dia? O dia da volta de Cristo, da vinda de Cristo para a salvação da igreja, para salvar seu povo. Então, meu irmão, minha irmã, estar no culto é fundamental. É no culto que nós ouvimos a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos dá orientação de vida. Quando nós nos colocamos na presença de Deus como uma criança que precisa de instrução, então significa que a palavra de Deus é maior do que o nosso eu. Mas quando eu não me coloco diante de Deus como uma criança para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir os ensinamentos de Deus, significa que o meu eu é que já está comandando a minha vida. Até então, até no programa anterior, você viu que quem comandava a vida de Salomão era Deus. Mas a partir de agora, você vai perceber que o eu de Salomão fala mais alto. A rainha de Sabá foi visitar Salomão e viu a grandeza do conhecimento que Deus tinha dado a Salomão. Olha o que diz em 1 Reis, capítulo 10, a partir do versículo 1. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Então ela trouxe perguntas difíceis. Vamos ver se esse homem é inteligente, mesmo se ele sabe as coisas ou não. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos, carregados de especiarias e muitíssimo ouro. Lembra que nós aprendemos aqui no programa anterior, nos programas anteriores, que boa parte da riqueza de Salomão vinha do ouro, dos presentes que as pessoas que vinham até ele inquiri-lo, saber as coisas, aprender, traziam.
Olha lá. Muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Começou a fazer as perguntas difíceis. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Então, tudo que ela foi perguntando, Salomão foi respondendo de forma fácil e simples. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. Ela ficou perplexa, e disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito, olha só, presta atenção, e a respeito da tua sabedoria. Então ela disse para Salomão: olha, foi verdade o que me falaram a respeito das suas coisas e da tua sabedoria. Mas peraí, aquela sabedoria era de Salomão ou ela vinha de Deus? Ah, Bispo Paulo, mas que diferença faz? Deus não deu a Salomão? Deu. Mas é aí que o orgulho começa a tomar conta do ser humano, quando ele esquece a sua origem, quando ele esquece de onde ele saiu, quando ele esquece quem ele era, quando ele esquece quem o exaltou. Naquele momento que a rainha de Sabá falia a respeito da tua sabedoria, era a hora de Salomão cortar o orgulho, a vaidade dele, e dizer: olha, rainha, glória a Deus por tudo, porque a sabedoria que hoje eu tenho foi o Deus eterno que me deu, o todo-poderoso Criador dos céus e da terra. Então, se tem alguém que merece ser glorificado aqui, não sou eu, é Deus. Acabou. Olha, meu amigo, se o Salomão faz isso, se as pessoas hoje em dia fizessem isso, elas continuariam tendo uma vida sempre abençoada, porque Deus teria prazer de estar abençoando essas pessoas. Deus teria satisfação de continuar abençoando essas pessoas cada dia mais, porque elas reconheceriam que a glória é de Deus, que tudo vem de Deus. Mas não é assim que as pessoas agem, não é assim que as pessoas entendem. Pelo contrário, as pessoas querem a glória para si. Cuidado com o seu eu. O seu eu pode destruir completamente a sua vida. O seu eu pode acabar com a sua caminhada, com a sua jornada. Seja você quem for. Seja você um profissional liberal. Seja você uma esposa. Seja você um atleta. Seja você um político. Seja você um pastor. Cuidado com o seu eu. O seu eu não pode existir. O seu eu tem que ser esmagado dentro de você. É por isso que o apóstolo Paulo dizia, né? O que importa é que ele cresça e que eu diminua. Cristo tem que crescer, Deus tem que ser glorificado e o nosso eu diminuído, esmagado. Porque assim Deus, ele vai se contentar conosco. Que maravilha. Aí a rainha de Sabá diz para ele: olha, estou impressionada com a sua sabedoria, hein? Estou impressionada. Aí continua, ele não cortou. A rainha de Sabá: eu, contudo, não cria naquelas palavras, ou seja, não acreditava do jeito que eles me falavam, que você era tão bem sucedido, tão sábio. Até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que eu vi. Então ela continuou: ó, eu não ouvi a metade, hein? Você é muito maior do que eu imaginava. Você sobrepuja em sabedoria. Você, olha. E o Salomão foi deixando aquilo alimentar o seu ego. Ah, é bom ser elogiado, né? Eu falei uma coisa aqui na igreja, no culto, que foi profundo. Essas mensagens que você vê aí pelo YouTube, pelo Facebook,
na verdade, são um resumo da pregação que tivemos no culto. Porque tem gente que deixa de vir no culto para poder assistir depois pelo YouTube, assistir depois a mensagem, né? Aqui pelas redes sociais. Só que você está perdendo. Você está perdendo. Por que você está perdendo? Porque isso aqui é só um resumo do que nós ouvimos no culto. Então, eu falei para as pessoas algo muito profundo. O que eu falei para as pessoas? Que o ser humano normalmente ele gosta de ser elogiado. Ele gosta do elogio. O elogio massageia o ego. Ele fica feliz. Só que eu disse assim: você sabia que é melhor você receber uma crítica do que um elogio? Aí muitos arregalaram os olhos, ficaram pensando que eu estava falando besteira. Vou te dizer por quê. Quando você recebe um elogio, você deixa seu eu crescer e você se acomoda. Você pensa que o que você já está fazendo já está mais do que suficiente, já está muito bom, você é o melhor. E aí você se acomoda, você se torna vaidoso, você se acha que é bom. E quando você recebe uma crítica, como que é? Você fala: poxa, preciso melhorar. Poxa, preciso fazer diferente. Poxa, preciso crescer mais. Não estou falando de crítica destrutiva, não. Não estou falando de humilhação, não. Não vamos confundir humilhação com uma crítica construtiva. Estou falando daquela crítica que vai te fazer avançar mais. Vai te dar mais ânimo, mais motivação. E vai mostrar para você que você não é o melhor. Você pode trabalhar para ser melhor, mas você não é o melhor. Então aquilo dali faz com que você continue entendendo que existe um Deus acima de você, que existe a palavra de Deus acima de você. Então o Salomão recebeu os elogios e gostou, não cortou, não eliminou, e aquilo foi tomando conta do Salomão, foi induzindo o Salomão, até que chegou o ponto, meu amigo. Eu mostrei para você só um exemplo, até que chegou o ponto que Salomão pensou que podia fazer o que quisesse, até que chegou o ponto que Salomão, ele se distancia de Deus, e ele começa a viver por ele mesmo, e ele passou a buscar a alegria, a felicidade em outras coisas. Tem aqui para nós, pastor Antônio, Eclesiastes 1,16, né? 1,16. Olha o que Salomão disse. Olha o que Salomão disse aqui, meu amigo telespectador, amigo do Facebook, amigo do YouTube. Olha o que Salomão disse. Disse comigo, disse para ele mesmo: eis que me engrandeci. Peraí, Salomão se engrandeceu? Ou foi Deus que engrandeceu Salomão? Quem era Salomão antes de Deus abençoá-lo? Quem era Salomão antes de Deus dar o trono de Israel para ele? Que não era por direito dele, era de Adonias. Quem era Salomão antes de Deus dar a ele sabedoria? Quem era? Ele não era ninguém. Ele não era nada. É a pergunta que eu faço para mim aqui agora. Não vou fazer para você não, para você não se ofender comigo. Mas quem era Paulo Henrique antes de Deus ter me abençoado? Antes de Deus me permitir estar aqui hoje como servo, um pastor, pregando a palavra dele? Quem era? Quem era Paulo Henrique? Paulo Henrique não era ninguém. Paulo Henrique não era nada. Tudo que sou, tudo que tenho hoje, foi Deus quem me deu. Foi Deus quem fez. E você quer ver eu perder tudo isso? É o dia que eu me esquecer de onde Deus me tirou,
e tudo que ele fez por mim e deixar o meu orgulho e a minha vaidade tomar conta. E isso serve para mim, para você e para qualquer pessoa. Olha o que o Salomão disse. Olha o que ele disse. Eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. A Salomão, sou mais sábio do que qualquer um. Estou sobrando em relação a qualquer um que existiu antes de mim aqui em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Que coisa, hein? Então Salomão fala, meu coração quer dizer o quê? Meu entendimento, meus pensamentos, tá cheio de sabedoria, de conhecimento, de entendimento e tal. E o Salomão se exaltou. Se exaltou. Mas a palavra do Senhor diz que todo aquele que se exalta será humilhado. Porém, todo aquele que se humilha será exaltado. Se humilhe na presença de Deus, meu amigo telespectador, meu irmão, minha irmã. Não seja mais esta criatura orgulhosa que você talvez vinha sendo. Olha de onde Deus tirou você. Olha o que Deus fez por você. Olha a saúde que Deus te deu. As portas que Deus abriu. Olha o que Deus fez por você. Se curve aos pés do Senhor. Se volte para Deus. Tenha aliança, compromisso com Deus. Porque senão, essa sua postura vai te jogar no fundo do poço. Salomão perdeu a alegria interior. Salomão perdeu a felicidade que Deus dava para ele. Salomão perdeu o prazer na vida. Aí ele começou a buscar o prazer no mundo. Toda vez que alguém deixa o eu crescer, a vaidade, o ego crescer, ele começa a buscar no mundo, nas coisas do mundo, a felicidade. E aí Salomão começou a se afundar ainda mais na dor e no sofrimento. Alguém que era tão abençoado. Está aqui para nós, capítulo 2, Eclesiastes. Vamos ver o que o Salomão fez? Eclesiastes 2, versículo 1. Disse comigo, ao Salomão de novo, vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Percebe que o Salomão começa a ficar meio biruta, meio doidão? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Salomão se tornou pé de cana, viciado, se entregou às bebidas, buscando o que mesmo? Felicidade, alegria. Algo que antes era preenchido pela presença de Deus, pela palavra de Deus, mas ele se afastou de Deus, ele se exaltou, ele achava que tudo que tinha, que ele conseguiu era por ele mesmo, não era Deus. Ele se afasta, ele quer viver por ele, e aí fica aquele vazio. Talvez você está me assistindo agora, você até ficou com raiva quando eu falei o que Salomão se tornou, mas talvez é assim que você está vivendo, alcoolizado, drogado, tentando preencher o vazio que está dentro do seu coração, tentando preencher esse vazio que está dentro de você, tentando esquecer uma amargura do passado, uma tristeza, algo que te machucou. Olha o que aconteceu. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura. Ao Salomão, resolvi me entregar à loucura. O que você entende com isso? Me entregar à loucura. Pensa, meu Deus, até ver o que o melhor de mim, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Versículo 4.
empreendi grandes obras. Aí o Salomão agora começa a se envolver com o trabalho, né? Se afundar no trabalho. Sabia que tem gente que se afunda no trabalho para procurar felicidade? Procurar preencher o vazio? Edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardim e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Agora olha esse aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Tem gente que afunda nesse aqui também, ó. Tem gente que está me assistindo agora que se afunda aqui, ó, tentando preencher o vazio, a felicidade aqui, ó. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Quer dizer o quê? Salomão começa a buscar a felicidade comprando as coisas. Sabia que tem gente que está me assistindo agora e que ela acha que vai se sentir feliz só depois que ela for na loja e comprar aquilo que ela deseja? Aí ela até vai lá e compra. Na hora que ela comprou, que ela chega em casa, ela percebe que aquilo não trouxe a felicidade que ela queria. Tem gente que se tornou consumista, procurando a felicidade. A verdadeira alegria não está naquilo que você compra. A verdadeira alegria não vem de fora, vem de dentro. E isso só Deus pode te dar. E olha como é que Salomão fez. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Agora presta atenção. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Salomão começa a buscar nos muitos relacionamentos com mulheres a felicidade, o prazer, a alegria. Mas o que aconteceu, meu irmão? Salomão foi só se afundando. Pare de se afundar também. Esmague o seu eu. Reduza o seu eu. E reconheça que você precisa de Deus para ser feliz. Esteja firme na presença de Deus. Volte para Jesus. Se você está distante, volte para Ele. Se você tinha medo de ir a uma igreja, a um culto, ouvir a palavra de Deus, tira esse medo. Deixa Deus conduzir você e você vai ser feliz de verdade. Tá bom? Posso orar por você? Você aceita uma oração? Em nome de Jesus? Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva. Que aí todas as vezes que sair um próximo vídeo, uma próxima mensagem, você será imediatamente notificado para que você continue aprendendo sobre as coisas de Deus. Também dá um likezinho aí, clica nesse joinha para cima aí, ó. O que é isso, Bispo Paulo? Significa que o conteúdo desse vídeo, ele é relevante. E aí o YouTube vai entender que vale a pena apresentar esse vídeo para outras pessoas pelo mundo inteiro. Quanto mais joinhas tiver aí, mais esse vídeo vai ser propagado pelo próprio YouTube. Então, se você puder fazer essa gentileza, eu tenho certeza que vidas serão abençoadas através dessa mensagem. Deixa eu orar por você. Senhor Deus, querido Pai, obrigado por esta mensagem de hoje. Obrigado, meu Deus, porque eu creio que pessoas que estavam perdidas em meio à sua vaidade, ao seu eu, ao seu orgulho, eu creio, meu Senhor, que essas pessoas, elas encontrarão a saída. A saída, meu Deus, que é uma comunhão verdadeira com Deus, onde ela vai viver debaixo dos teus ensinamentos. E eu creio que ela vai ser muito feliz em todas as áreas da vida dela. Senhor, eu te peço, dê a essas pessoas sabedoria, ajuda elas a terem humildade de reconhecer que sem o Senhor e sem a tua palavra não existe felicidade, não existe alegria. Que essas pessoas possam procurar a tua casa, ouvir a tua palavra e obedecer os teus ensinamentos. A partir de hoje, para a glória de Deus, que haja salvação, libertação e transformação, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Compartilhe essa mensagem, envie para os seus contatos, ajude pessoas a terem uma nova vida, uma nova história. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para cada uma delas. Tá certo? Se você não conhece ainda a Rádio Cristã Minas, se inscreva no nosso canal da Rádio Cristã Minas, baixando o aplicativo, na verdade, né?
baixando o aplicativo pelo Play Store. São 24 horas de programação por dia. E venha conhecer uma comunidade Cristã Minas mais próxima de você. Tem vários endereços aí no rodapé do seu televisor. Tem os telefones de contato, redes sociais. Venha conhecer esse ministério, esse trabalho evangelístico que tem um propósito de levar a salvação, avivamento e a transformação de vida para todos os que creem. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, sua família. Eu creio que você vai ser muito feliz e muito abençoado. Em nome de Jesus.